Fala pessoal, eu sou Rafael Otaiano, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui trago análises e opiniões pessoais sobre política e empreendedorismo. E hoje, seguindo o nosso acompanhamento semanal, semana de número 18 do governo Lula, trouxe aqui a minha convidada Josiane Raese, que é uma amiga fera, produtora de conteúdo, daquelas que você tem que seguir. Então, por favor, Josi, dá um oi pra galera. Tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite, Rafa. É uma honra estar aqui, poder contribuir, colocar algumas sementinhas, né, de pensamentos liberais aí no caos que a gente está enfrentando no país nos dias atuais. Olha, diga-se de passagem, a Josi tem justamente... como é que é o nome do seu curso, Josi? Proteja-se do caos. Olha aí, galera. Então, depois vou colocar na descrição do vídeo aqui também para vocês acessarem o curso da Josi que ela fez com muito carinho. Envolve toda a parte aí de conhecimento liberal, economia, finanças, inclusive para você aprender um pouco mais como proteger o seu patrimônio, porque esse governo você já sabe, né? Então vamos começar aqui, semana de número 18. Joga na tela aí, pessoal. Semana 18 de governo, PL da censura, ministro da regulação, Google depõe na Polícia Federal, vitória no saneamento, processos antigos voltando, crédito para a Argentina, CPMI já manobrando, preço da liberdade é eterna vigilância. Josi, começamos com o nosso primeiro tema. Então pode passar aí, Uriel, vamos para lá. Arthur Lira retirando de pauta a votação do PL das fake news. O que você achou aí desse processo? Nos envolvemos bastante, pedimos conscientização, uma vitória ou o que é isso? Eu acho que é uma faca de dois gumes nesse caso, porque ao mesmo tempo que nós tivemos uma vitória talvez simbólica, mas que já representa algo concreto, porque eu acho que foi uma das pautas que mais mobilizou o público, inclusive sobre um tema desconhecido, assim, até então, porque muitas pessoas não fazem ideia, ou aquelas que têm aquele conceito de censura lá atrás, das últimas décadas, né? Mas do risco que corre, porque o tema em si foi muito distorcido. Então, não julgo aqui as pessoas que entenderam que essa PL das fake news, né, que é o termo lá do projeto, iria salvar os filhos da violência, né, na internet, salvar as crianças de ataques nas escolas, porque é isso aí que foi vendido. Então, isso daí mobilizou muitas pessoas, só que, por outro lado, graças às pessoas na internet explicando o que de fato está por trás desse PL, também despertaram para a censura em si, né, da privação da nossa liberdade de expressão. Perfeito É, colocações. então, assim, eu acho muito válido essa mobilização que a gente fez. A gente, né, alguns criadores de conteúdo fizeram o quê? Montamos um textinho, jogamos lá, galera, copia e cola, vai lá no e-mail, telefone, direct, comentário, e o pessoal foi em massa. Incomodaram tanto os políticos que não haviam se posicionado, que eles bloquearam comentários, não recebiam mais mensagem no direct, o e-mail voltava. Então, de alguma forma, eles foram incomodados. Alguns contatos meus de Brasília mostravam vídeos de caixas de entrada de e-mails lotadas, dando pane mesmo. Então, alguma coisa ali movimentou. E aí, esse movimento aí do Lira retirar de pauta foi bastante estranho, porque o relator, ele deixou claro o tempo todo que o projeto estava pronto, redondo e discutido. Tanto Né? é que ele votou antes para a questão de urgência, né? Exato, na semana anterior foi votada a questão do urgência e eles venceram. Então, assim, eles defendiam o quê? Olha, o assunto tá mastigado, tá tudo certo, vai salvar a galera, as crianças e tarará, é de interesse, tem que acabar com essa baderna nas redes sociais. Chegou no dia da votação, opa, não, vamos, o Orlando Silva, né, o relator, não, vamos discutir um pouco mais. Ele pediu, foi ali no microfone e pediu, eu quero que retire de pauta pra gente discutir um pouco mais. Então, assim, sem aqui fazer nenhuma especulação, sem provas concretas, mas é um movimento estranho. Por quê? Né? Uma galera que defendia que estava tudo pronto, mastigadinho, do nada disso. Não, vamos discutir um pouco mais. E aí teve outro comportamento um pouco suspeito, né? No sentido de coincidência, para não dizer outra palavra aqui, porque a gente não consegue ter provas, mas de o Arthur Lira ter se reunido com o presidente Lula para tratar de emendas parlamentares. Então, assim, tudo uma Perfeito. conspiração. Né? Perfeito. Olha, eu gostei que você falou assim, eu não quero fazer acusações sem provas, mas uma das coisas que eu tento fazer no canal, principalmente, é mostrar para as pessoas como que existem narrativas que são construídas. Como esse é um governo muito menos
técnico, focado em entregas de resultados e muito mais de narrativas e acenos, eles têm sempre que estar dominando a narrativa. Então, nesse caso específico, quando eles trouxeram essa coisa do não, vamos fazer e vai salvar as crianças, primeira coisa que todo governo totalitário costuma fazer é aproveitar de momentos de comoção social para poder passar aquelas coisas que normalmente tiram as liberdades das pessoas, né? Quando a pessoa está mais frágil, é como chegar e falar assim, ó, você que está caído aí, então, se você me permitir tomar todas as decisões da sua vida, eu te salvo nesse momento. A pessoa se entrega, né? A primeira coisa é essa. E depois, nesse segundo momento, quando eles retiram o PL, para mim ficou muito claro que eles não queriam ser derrotados. E sempre que eles são confrontados com essa ideia de derrota ou de perder, não ter razão, aí eles preferem dizer que foram eles que decidiram, porque acharam melhor, porque escutaram a sociedade, então é melhor debater e tal. Ou seja, sempre a narrativa sendo controlada por eles. Então assim, eu tento passar isso para todo mundo, para as pessoas poderem começar a enxergar além do que as manchetes mostram, né? Porque isso é o que normalmente ninguém está falando. Sobre essa questão apelativa, isso é muito, assim, escrupuloso, sabe? Aliás, sem escrúpulos eles fazem isso, né? Falando corretamente. Porque até movimentaram pais e famílias e foram lá em Brasília e colocaram mochilas, né? É a mesma coisa quando simbolizaram as cruzes, né? Quando tem mortes e tal. Colocaram várias mochilas ali no gramado para o pessoal se comover e falar, olha, precisamos salvar nossos filhos nas escolas. Óbvio, e aí não desmerecendo o debate em si, porque, Rafa, eu acho sim que tem que haver alguma... algo precisa ser feito, né? Eu não consigo aqui trazer soluções muito afuniladas a respeito disso. Algo precisa ser feito em relação aos crimes, no sentido de, seja de golpe do Pix, ou seja de movimentos combinados na internet para cometer atrocidades nas escolas e tudo mais. Só que não é por esse caminho que é proposto, né? Outro ponto que quando a gente fala de violência nas escolas tem 2 pontos que aí sim eu sempre me atrevo a discutir, que é os pais querem terceirizar a responsabilidade dos filhos para o Estado a todo momento, seja educação, agora e a questão das defesas nas escolas. E isso aqui é um problema muito, muito complexo, porque quando a gente fala de armamento, pessoas armadas nas escolas, esse problema até nos Estados Unidos existe. Por que existem? Se os Estados Unidos é um país, né, tem ali que é menos desarmamentista, por assim dizer, você tem as zonas sem armas, que são as escolas, e aí acaba incentivando os ataques. Enfim, é uma discussão muito pesada, muito específica, mas acho que é justamente por envolver tanto problema pesado que a gente não pode deixar esse negócio rolar só para tapar esse incêndio aqui enquanto vai pegar fogo em tudo, sabe? Porque depois de aprovado, a questão não é Josiane vai mais poder abrir um canal no YouTube e no Instagram. Não é isso. A questão é que quem vai dominar os canais e manipular mais ainda, porque a mídia tradicional perdeu força para manipular. A televisão está perdendo força. Eles precisam concentrar a manipulação em outro lugar. E aí, igual você falou, poxa, mas você está fazendo uma coisa... Não, mas aí tem como provar mesmo. Olha, a notícia é essa, é dada dessa forma, essa questão do apelo emocional está influenciando sim, e aí a gente tem como mostrar isso. E eu vejo muito que, de novo, redes sociais ou a internet, como é algo tão gigante, não tem como você controlar a narrativa. Quando muito você pode impulsionar a narrativa. Já é diferente que na mídia tradicional, onde de fato você consegue, inclusive, controlar ou contornar a narrativa, porque está pagando. Né? Então você paga tudo, você não paga só para promover o seu conteúdo, você paga para promover o conteúdo do jeito que você quer que seja promovido. Né? E eu acho que essa relação, às vezes, da mídia com governos, ao longo dos anos a gente já observou que muitas vezes ela é quase travestida, assim, né? Isso daí, a gente viu que eles têm um motivo maior por trás disso, porque a gente teve uma amostra grátis durante a campanha eleitoral. Se vocês derem, e eu sempre falo, né, olha, não acredita em mim, pesquise e tudo mais, a quantidade de conteúdos removidos de um candidato para o outro, né, até de presidentes, governadores e tudo mais, tem uma discrepância muito grande. E conteúdos foram removidos, conteúdos que são fatos, que têm provas, que têm fundamentos, que são fatos, que aconteceram. Eu não estou falando aqui do documentário Brasil Paralelo, que foi um dos que foi censurado mesmo, que a ministra Carmen Lúcia disse que seria apenas desta vez, ela reconheceu a censura e que seria apenas dessa vez, né? Então, assim, são coisas extremamente
Absurdas, essa é a palavra. É absurdo. Então a gente teve uma amostra grátis antes. Então por isso que. Aí outro ponto é. Poxa, mas vai ter que tirar conteúdo de violência. Beleza. Por que não tem outro controle sobre conteúdos progressistas, nudez, comportamentos, né, que levam a criança a ideologias, a militância, movimento? Então, teriam trilhões de pautas a serem censuradas. Não é só um grupo, né? Perfeito. Então, assim, por isso que envolve uma discussão muito mais pesada. E é um dos principais pontos que a gente que é contra essa PL é justamente o curto espaço de debate. Porque eles dizem, não, mas o PL é de 2020. A proposta inicial totalmente diferente do que chegou agora. Até porque ela iria ser votada sem a maioria do parlamento ter acesso à redação final. Esse é justamente o ponto que eu acho que conecta com o próximo agora, que pode passar, Uriel, que é justamente o seguinte, mesmo sem votos, o próprio governo retirando o PL, o ministro da Justiça vem e diz que o judiciário, e aí obviamente na figura do STF, poderá legislar ou decidir em cima dessa pauta, ou o próprio governo vai poder regular a internet por decreto ou alguma coisa. Né? E aí a pergunta é a seguinte, vem cá, se vocês fazem o projeto, querem agora retirar sob a égide de ter maior debate e discussão, isso foi acertado com o ministro da Justiça? Pelo jeito não. Ou então de duas uma, ou o parlamentar que retirou o projeto está mentindo, ou ele não se comunicou. Mas se ele é da base do governo. Então, assim, essas incongruências, para mim, elas revelam que existe algo muito maior acontecendo, né? E aí agora vamos para esse segundo tema, então, Josi, e vamos falar sobre isso. Sem votos. Parlamentares nem tiveram oportunidade de votar. E mesmo que votassem, a gente sabia que iriam perder nesse ponto. Faz sentido um ministro chegar e avisar a população que mesmo sem voto, aquilo que a população e os seus representantes inicialmente disseram não querer, ele vai fazer, e se ele não fizer, vai ter quem faça? Como é que é isso? Antes de tudo, o ministro Flávio Dino se autoassume comunista. A gente está falando de um comunista. Ele se assume comunista. Então não é que tô dando esse adjetivo, ele se assume. E aí você fala, tá, o que o comunismo defende, né? E aí, se você for olhar o histórico, né, seja lá de União Soviética, Rússia e tudo mais, você tem práticas de características, né, comunistas nos países hoje onde a gente vê isso daí já acontecendo, que é o Congresso perdendo a posição, né, o seu direito, o poder, a força, e o Judiciário, o Supremo, decidindo, né? Que foi que aconteceu, que acontece, né? Na verdade, esse especificamente do Supremo pegar e tirar essa força do Congresso foi o que aconteceu em Cuba. E aí, quando a gente fala que, olha, na Venezuela acontece essa punição para quem fala mal do governo, em Cuba acontece isso, na China acontece isso, o pessoal acha que a gente exagera muito. Mas o próprio Flávio Dino também disse, novamente, pode dar Google, que pessoas que chamarem o atual presidente de ladrão, elas serão punidas. E aí a gente entra, não, mas aí, Josi, eu acho que é porque de fato ele não foi julgado e tudo mais, etc e tal. Aí entra naquela caixa de Pandora, né? Mas, independentemente disso, o fato de você falar uma coisa não pode te punir dessa forma. Ele falou que isso vai virar crime. E isso remete à consequência disso daí. Né? Primeiro, não foi uma decisão do povo, decisão dos representantes do povo, no caso o Congresso, né, senadores, deputados. E segundo, que isso daí dá um poder tremendo para um Estado fazer todo tipo de controle, seja no sentido de opiniões adversas à atual gestão serem censuradas e as pessoas punidas, o que também já acontece, até o momento do governo decidir o que vai chegar nas pessoas ou não. Então, nós aqui ainda temos algum discernimento. A gente tem que entender que o Brasil, nós temos as capitais, mas tem muitas e muitas pessoas, muitos brasileiros, que recebem aquele último recorte de uma determinada notícia. Então, aqui a gente tem uma sinopse, a gente vai e pesquisa, a gente tem acesso ao artigo científico, ao que outro país falou, que a mídia internacional falou. Agora, lá naquele interior, naquela comunidade, vocês acham que chega da mesma forma? Não chega porque até hoje, no interior de algumas cidades lá do Nordeste, alguns estados do Nordeste, você tem televisões públicas nas praças.
E as pessoas acessam informação por aí. Então a pergunta é, se isso aqui, a pessoa não tem um celular na mão, um WhatsApp para receber alguma informação, qualquer coisa, um Google para questionar, se ela ficar dependendo só daquela televisão na praça, você acha que ela vai ver isso aqui? A Redação Oeste, por sinal, é uma das poucas revistas aí que, vamos dizer assim, é de oposição ao governo atual. Também foi censurada, né? Agora, o que eu acho mais interessante disso aqui, quando estava na época da campanha política, eu gravei um vídeo, está no Instagram, não sei se eu cheguei a colocar ele no YouTube, mas eu vou colocar o link aqui também, onde eu falava sobre liberdade de expressão, Josi. E eu falava assim, olha, imagina se esse governo vier regulando as redes sociais, será que a gente vai poder falar tudo o que a gente quer? Agora, tem uma segunda etapa. Imagina que eles peguem e coloquem essa regulação das redes sociais para o judiciário e a Corte Suprema do país, que é indicada pelos próprios políticos, é que vai definir o que pode ou não ser dito, o que é aceitável ou não, o que é ou não é fake news. Será que a gente vai ter espaço para ainda assim falar? E cara, isso foi assim, sei lá, em outubro, novembro. Profetizou. Tá aqui 6 meses, 7 meses depois, ó. É o que os caras querem fazer. Beleza, então, a gente joga pro judiciário, o judiciário diz. Só que se o judiciário foi indicado por mim, o cara, no final das contas, por melhor que ele seja o ser humano, né, para não fazer aqui nenhuma análise de caráter, mas por melhor que ele seja, qualquer pessoa colocada num cargo por outra tem um senso de gratidão e de retribuição. Logo, a tendência é defender aquela pessoa ou, no caso, fazer, vamos dizer assim, opor aquele que também quer causar mal àquela pessoa que te fez bem. Isso é uma coisa da natureza do ser humano. Proteja os meus, né, em qualquer etapa. Então, assim, eu tô falando isso, você falou, profetizou, mas é porque, de novo, como você mencionou, a gente tem recursos, dá para saber o que vai acontecer. Então, assim, isso aqui só demonstra como que a gente está caminhando realmente a passos largos para dias muito sombrios. Porque se isso aqui passa dessa forma, aí, infelizmente, ninguém tem como questionar, né? E a gente acaba querendo resolver a situação simbolicamente colocando gelo na testa para tirar a febre do que dar o medicamento certo, né? Porque quando a gente fala dessa questão de definir, o que o Rafa falou faz todo sentido, né? Ninguém é capaz, nem eu, nem a pessoa mais estudada do Brasil tem a capacidade de definir o que é certo e o que é errado, né? E aí outro ponto é que isso quer a questão das fake news, né? O Estado, que é a máquina pública formada por um grupo mínimo de pessoas que quer decidir pela sua vida a todo momento, acha que vai resolver essa questão das fake news no sentido de cercear. Sendo que o problema maior está na manipulação e na fragilidade intelectual das pessoas que recebem determinado conteúdo. Porque você pode pegar qualquer influencer, criador de conteúdo que você não goste, né? Você não gosta dele justamente pelas ideias e conteúdo e opiniões que ele cria. Você que tem que ter o senso crítico. É você que tem que ter o senso crítico e entender. Então, os idiotas, né, eles precisam, inclusive, ser identificados para você saber refutá-los. E aí, quando eu falo assim, nossa, essa pessoa aqui, eu vi um conteúdo dela, eu vi que ela não tá errada, nesse momento eu preciso ter o quê? Argumentos para saber o porquê ela está errada, né? Outro ponto é que, quando você tem liberdade de expressão, eu falei dos idiotas, né, que têm ideias refutáveis muito facilmente, a gente tá falando também dos criminosos. Então, como você identifica um racista hoje? Porque ele se expressou. Como que você identifica um homofóbico hoje? Porque ele se expressou. A partir do momento que você se expressa, você se identifica. E essas pessoas precisam ser identificadas, ser chassadas, condenadas se tiver um crime ali e tudo mais. Então, assim, a liberdade de expressão acaba ajudando, de certa forma, a identificar quem é quem. Desde um criminoso até uma pessoa que fala somente asneira. E aí, onde que está a arma, né? É você saber ter o senso crítico, você estudar, você se informar, saber o que está acontecendo para saber, olha, essa pessoa aqui só fala merda, eu não vou dar credibilidade. Ou se eu quiser, eu vou lá e refuto ela. Perfeito, perfeito. E o mais interessante é que, assim, você mencionou até no início da sua fala sobre o tema anterior, você falou assim, Rafa, eu acho que algo precisa ser feito, né? Minha primeira formação é como advogado. E o que me surpreende é que até hoje o debate que não foi feito é, por exemplo, a reforma do Código Penal. Porque dentro da estrutura do Código Penal, você poderia colocar lá crimes como, digamos, o golpe do Pix, você falou. O que é o golpe do Pix, em certa medida? É o furto realizado através de artifícios digitais. Pronto, a pessoa te enganou. O que é a pessoa fazer um perfil, sei lá, perfil cópia ou clone do perfil da Josi? Ele está se passando por você.
Nossa. Né? Então, isso também é um crime. Se fosse a pessoa apresentando um outro documento, ele também está se passando por você. Se o cara finge que ele é um determinado, sei lá, médico, alguma coisa, ele também tá fazendo um crime quando ele fala que ele está usurpando daquela profissão, que ele não tem. Então, assim, tudo isso já hoje, em certa medida, já existe. O meio digital é só uma outra forma de você realizar. Então, os crimes já estão tipificados. O que você precisaria fazer? Reforma o Código Penal, falar furto, feito assim, feito assado. Se feito no meio digital, através de não sei o quê, aí você adiciona, sei lá, uma pena. Roubo, ou personificação, ou, por exemplo, injúria, difamação, que eram os crimes contra a honra que estavam tipificados e que depois foram tirados. Se for o caso, volta com um crime de difamação, e se feito através da internet, de forma pública, não sei o que, tal, pena de... Cara, coloca ali, sabe assim, então dá pra você fazer, só que os caras nem querem acessar a própria revisão do Código Penal, porque se esse debate for, também vai ter que enfrentar outros debates, como a redução da maioridade penal e outros tantos debates, os caras parecem que não querem entrar ali. Então, assim, mas que tem caminhos, tem. Agora tem que debater. Isso daí lembra também sobre um dos pontos do PL da censura, que é a responsabilização das plataformas. E complementando o que você já disse aí, né? Eles querem responsabilizar as plataformas pelos crimes cometidos pelos usuários. Então, se o usuário faz ali uma fake news, a plataforma vai ser responsabilizada e até punida. O que as plataformas vão fazer? Elas vão restringir muito, elas vão fechar muito o cerco e qualquer conteúdo, qualquer palavrinha, qualquer coisinha que aparecer no vídeo, ele vai ser derrubado. E aí o questionamento que fica é, putz, então se a plataforma é responsável por um ato humano do usuário, por que o Pix, então, não se responsabiliza por todos os golpes dados? Banco Central, é isso aí, ué. Não é? Exato. As redes telefônicas, empresas telefônicas não se responsabilizam pelos clones dos chips. Então, assim, envolveria, assim, muita coisa. E isso eles não entram nessa questão. Pois é, eu gostei desse tema que você falou, vou até guardar isso aqui na memória, porque depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque se a gente for levar assim, é como se eu fosse dizer que até os acidentes de carro, quem teria que se responsabilizar são as próprias montadoras. Exatamente. Daí pra frente ninguém mais faz nada, porque tudo tem que ser responsabilizado. Esse eu acho que é o grande lance. Os caras estão tentando coletivizar o controle para poder, na verdade, assim, não responsabilizar individualmente. Quando, meus amigos, o caminho é cada um responsabilizar-se. Vamos até conectando com isso, você falou aí das plataformas. Próximo tema nosso fala exatamente disso. Pode mandar bala, Uriel. STF determina que presidentes de Google, Meta, Spotify e Brasil Paralelo prestem depoimentos à Polícia Federal. Isso aqui aconteceu na última semana, quando o Google, por exemplo, colocou na sua plataforma lá, logo quando você ia no buscador, que o PL das fake news, né, ou da censura, ele poderia ser ruim, afetar a navegação da internet das pessoas. Né? Então ele também estava exprimindo a sua opinião, porque naturalmente perderia com o projeto de lei, já que teria que remunerar, já que teria que se responsabilizar, enfim, ele seria muito mais oneroso para o próprio Google e para as plataformas, né? E aí eles fizeram isso aí, o STF determinou. Mas eu queria que você comentasse, porque eu achei interessante, porque o STF em momento nenhum determinou que a Globo, ou que a Bandeirantes, ou que a Record, ou que as rádios, ou que os artistas, ou que os atores, qualquer um deles que exprimiu a sua opinião a favor, usando tanto as próprias redes sociais, como seus sites, ou até as próprias estruturas econômicas, no caso das mídias tradicionais, o STF não determinou que eles fossem lá para explicar, né? Porque eles deram sua opinião também. Sim. A discussão vai até mais longe. A galera meio que fez uma provocação, para não falar outro termo, né? Do Meta, porque o Google colocou na página de busca deles. O Meta fez uma nota, né, um relatório. O Meta é o grupo do Facebook e do Instagram. Dizendo que o PL da censura ameaça, né? Liberdade de expressão, questão que definição de verdade, vai restringir seu acesso à internet, tarará. Então, o Google colocou esse link lá no buscador, mas também deu um relatório completo explicando item por item. E aí uma galera apontou assim, pô, vocês se ferraram, porque o Meta, o Instagram, essa galera aí, ficou sendo totalmente parcial, ou seja, favoreceu a esquerda durante o período eleitoral. E aí isso daí foram... né, isso aí foram contestações
por conta de conteúdos censurados. No Instagram você também deve ter tido muito conteúdo derrubado, né? Que aconteceu bastante no ano passado. E aí o pessoal, não, mas pô, Instagram tá aí em conluio, tarará. Enfim, porque outros conteúdos não caíam. Então, por exemplo, tinha conteúdo sendo removido em relação a uns vídeos, montagens a respeito de Lula. Mas teve um vídeo onde que jogaram bola com a cabeça do Bolsonaro, né? Simbolicamente, que não foi derrubado. Enfim, essa conversa toda. Agora, só fechando esse ponto, o que foi comprovado mesmo, é que no Twitter, e isso foi para julgamento lá nos Estados Unidos, que lá a justiça é mais rápida, né? A galera do Twitter, que o Elon Musk praticamente chutou toda lá quando entrou, as pessoas confessando no tribunal de que, olha, eu removi conteúdo científico sobre os efeitos da Covid. A menina confessa. E o juiz, né, provocando ali, mas então você tem alguma formação em medicina para dizer que aquele conteúdo é inverídico? Ela, não, mas o meu coordenador, meu chefe, tarará, pediu para que eu fizesse. Então a galera confessou. Então, eu tô falando de pandemia e eleições, né? Mas essa questão envolve até a cultura woke, que é toda essa questão do progressismo, desvirtuar, etc e tal. E o Twitter também tinha um pouco dessa questão de ter uma parcialidade, ou seja, favorecer conteúdos de um lado e desfavorecer conteúdos do outro. No Brasil, isso ainda não foi julgado, não chegou a uma conclusão, um veredito, né, para comprovar e condenar essas pessoas. Enfim, então assim, tem esse ponto, essa galera meio que agora viu do que o Brasil é capaz, e o que você mencionou muito bem, o Google ele tem total liberdade de colocar ali o que ele quiser, né? Obviamente, desde não sendo uma ofensa, ele tem total liberdade, só que até isso foi retirado. Então, ele falou simplesmente assim, no link, a sua internet vai ser reduzida, a seu acesso... A sua navegação na internet pode ser prejudicada. Isso. E aí, por que ele fez essa frase? Ele deu o link, você clicava lá, tinha um relatório. Olha só, por quê? Com as punições possíveis, vai ter muito anúncio que não vai acontecer. Aqueles filtros de acesso não vão acontecer. Então, ferramentas iriam reduzir. Ele explicou isso daí. Então, não tinha um crime para isso ser retirado. Só que o Estado faz? O Estado faz e coloca uma multa. Acho que é de 1 milhão, 5 milhões por hora, enfim. Não faço ideia. E o Google retirou. Então, isso por si só já é censura. Sim. Isso por si só. Aí vocês falam, não, mas é uma empresa que influencia milhões de pessoas usando o Google e tudo mais. E a Globo não? Exatamente, a todo momento, né? Plataformas que... não é só a Globo, né? Se você olhar na mídia, CNN, UOL, Estadão tá com algumas opiniões agora diferentes. E aí você não ouve um pio, né, da sala do Alexandre de Moraes, assim. E aí, não tem nenhum achismo que a gente está falando aqui. São fatos. Nesse ponto que eu acho que, assim, os 3 primeiros tópicos que a gente já aborda aqui, todos eles têm a ver com liberdade. Liberdade de expressão. E esse, para mim, é o ponto mais temeroso que existe, que é no momento em que terceiriza-se isso para alguns poucos selecionados, né, que vão ser os que vão dar o veredito do que é ou não verdade ou do que é ou não mentira. E aí é como eu falo, que existem outras alternativas, outros debates que poderiam ser feitos com muito mais cautela, com certeza. Agora, sinceramente, isso aqui para mim é o tipo de coisa que nem na época da eleição a gente não viu as mídias tradicionais serem convocadas, por exemplo. Nem a Jovem Pan foram censurados, mas não foi lá, ninguém foi convocado para poder dar depoimento à Polícia Federal. Assim. Lembrando que a Brasil Paralelo até então não sabe porque ela foi convocada, e a suspeita é de que ela é uma das maiores patrocinadoras dos anúncios pela Google. Olha aí, ó. Isso aí já é mais uma ficha aí pra galera poder buscar. O Paralelo tentou fazer documentário, né? Pro judiciário, o Brasil Paralelo é bolsonarista. Então, eu não tenho opinião formada sobre eles, mas para o judiciário ele é bolsonarista. Bom, por enquanto também não tem essa opinião. Vamos pro próximo aí, Uriel. Em derrota para o governo, Câmara aprova derrubar trechos de decreto de Lula sobre saneamento. Dispositivos que permitem empresas estatais prestar serviço sem licitação foram derrubados. Matéria agora vai ao Senado. Deleite-se, Josi. Eu não sei nem por onde eu começo, assim. Primeiro, acho que explicar, né? Talvez o público que assiste não tem a noção do que é esse marco do saneamento, tá?
o marco do saneamento, antes de tudo, né, são mais de 100 milhões de pessoas, se eu não estou enganada, que não têm acesso a tratamento de esgoto hoje, tá? E não é só porque o negócio fede ali, ou porque é feio ali, aquela água podre na rua. É porque essa falta de tratamento de esgoto é uma das causas das doenças. E essas doenças lotam as unidades de saúde. Então, se você olhar na prática, o saneamento nos pobres, deixa os pobres doentes, causa mortes, tá? No ano passado foram comprovadas 11 mil mortes por questões de saneamento, né? Que provoca ali pela água, etc e tal. Então, assim, não é um problema somente estético, o buraco é muito mais embaixo, literalmente. E o novo marco do saneamento, o que ele faz? Já era para ele ter, assim, funcionado há muito tempo, mas o que ele propõe? Ele deixa empresas privadas competirem para que estas consigam fazer as empreitadas e resolver o problema da população. Primeiro que, para mim, o saneamento deveria ser totalmente privatizado. Porque se você tem um interesse ali no resultado, e eu tenho certeza de que o brasileiro ele preferiria pagar algo a mais do que ter um negócio gratuito que não presta serviço algum, e aí abro um parêntese aí, eu falo isso porque o pobre hoje ele tem geladeira, televisão, celular, internet, computador. Quem deu isso para ele? Ele com o próprio dinheiro do salário. O Estado promete o quê? Educação, segurança, saúde, saneamento. O pobre tem isso? Não. Então pronto. Acabou, fecha parêntese. Então, se ele pudesse pagar de forma privada para ter um saneamento ok e parar de ficar doente até morrer por isso, ele pagaria. E aí, nesse novo marco de saneamento, tinha ali uns contratos que, inclusive, já tinha arrecadado mais de 90 bilhões de dinheiro de investimentos. Investimento é grana privada, não é do seu imposto. Beleza. E aí, o Lula queria derrubar esses pontos para empresa estatal. Para colocar empresa estatal. Empresa estatal, algumas inclusive que já havia sido comprovado que não tem capacidade financeira de realizar os investimentos, até por isso que estamos na situação do Brasil com 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. Mas pelo fato delas não terem capacidade financeira, o que o Lula fez? Ele deu mais prazo para elas provarem capacidade financeira. Tipo assim, vai morrer uma galera por conta dessa medida. E aí, novamente, eu imploro, é um assunto muito importante que a gente está aqui resumindo. Cara, senta, vai dar uma pesquisada para você ver os números absurdos que a gente vê, né? Que não é difícil também de entender. Beleza, e aí outro ponto é que, a gente estava comentando até antes aqui de entrar, assim, lamentando mesmo, né? Que ali está escrito, né? Foram derrubados pela Câmara dos Deputados. Então, foi um motivo de comemoração. Mas é só o primeiro round. E assim, há rumores, novamente, né, rumores de que vão tratar isso no Senado para não deixar passar. Então a gente corre sim o risco, já surgem os burburinhos, né, pelos corredores, de que isso pode ser barrado no Senado, porque o projeto ele sai do governo, ele vai para a Câmara, vai para o Senado, então o Senado também pode tomar alguma decisão sobre isso. Então, assim, se não for, o único pouquinho que estava dando certo no Brasil nesse aspecto vai voltar a dar errado. Entendeu? Então, novamente, repito, onde o Estado ele coloca a mão dele, a coisa pública coloca a mão dele, o trem desanda. O trem desanda. Senão a gente não estaria com os números que a gente tem hoje, de pessoas vivendo literalmente no esgoto. Na merda. Famoso. Desculpa, pessoal, falar dessa forma, mas é porque realmente é assim. Josi, inclusive, aqui no canal eu já tive a oportunidade de falar sobre esse tema algumas outras vezes. E como, de novo, sempre tento trazer para as pessoas, falar aquilo que precisa ser dito, mas que nem todo mundo vê. Uma das coisas que as pessoas normalmente não observam é que o governo está fazendo esse movimento justamente porque, se o saneamento vai para as empresas privadas, então o que a empresa privada faz? Ela quer aumentar o nível de serviço, mas ela quer ter um baixo custo. E outra, ela contrata pessoas por competência. Se a pessoa de repente não performa, ela simplesmente vai desligar aquele funcionário da empresa. Então assim, vai tentar ser o mais enxuta com melhor qualidade de serviço. Já uma estatal é justamente aquela que incha a máquina para poder colocar os companheiros e justamente para quê? A empresa estatal com vários companheiros ali empregados significa mais gente dependente
do Estado, voto. Esse é o famoso voto de cabresto. É o cara que é assessor, é o cara que trabalha na estatal e esse governo me deu emprego, então eu vou fazer campanha para esse governo. Então assim, veja que no final das contas não é o dinheiro sendo usado para ampliar o saneamento da pessoa pobre, mas é o dinheiro sendo usado para empregar pessoas para fazerem campanha para o governo se manter no poder. E isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Né? Essas são as manobras que ninguém está olhando. E quando você fala essa questão do saneamento, você citou muito bem o impacto que isso tem assim, à medida que vai se desdobrando. Cada R$1 investido em saneamento economiza R$4 na saúde. Ou seja, ao invés de eu ficar gastando mais dinheiro na saúde, bastava que eu investisse mais dinheiro no saneamento. Menos pessoas doentes. E tem um outro detalhe, a pessoa quando está adoecida, ela não vai trabalhar. Então, inclusive, se eu investir em saneamento, eu aumento a produtividade no Brasil. Tipo assim, é bizarro. Então, assim, esse é um tema. E eu gostei que você trouxe o negócio do Senado, Josi, porque, assim, passou na Câmara, legal, mas e agora? Cara, foi só um round. A gente não pode esmorecer. E é talvez tão importante quanto o PL das fake news e da censura, porque isso impacta a vida das pessoas. E se o governo conseguir emplacar isso agora num segundo round, porque qual o risco que a gente corre? Mais gente lá babando o ovo do governo, falando que tá tudo certo e tá tudo maravilhoso. Enquanto isso, as pessoas estão vivendo aonde? Já falei aqui, não vou repetir, né? Complementando esse pensamento aí a gente entra numa discussão um pouco mais filosófica, né? Para quem já leu Hayek, Mises, Friedman e tudo mais, principalmente o Hayek fala muito sobre isso, que são autores liberais, não vangloriando o liberalismo, mas eles são autores importantes. Onde cita essa questão da mentalidade, né, da manipulação, da miséria, da dependência. E a gente vê isso muito na prática, porque estão soltando os vídeos aí que assim, chega a ser engraçado, o pessoal tira sarro e tudo mais, mas no fundo é uma coisa muito triste, que são pessoas chorando porque tiveram o Bolsa Família cortado, são pessoas ali questionando o preço dos alimentos, são pessoas ali, quando teve a especulação sobre a taxação da tributação sobre produtos importados, e aí citou na questão da Shein, né, da Shopee e tudo mais. E aí você percebe que a que pouco custo o brasileiro se vende, né, por uma picanha, por um auxílio mensal, por uma taxação de uma blusinha e tudo mais. E aí a gente se percebe o quão barato o brasileiro se vende. E aí vocês podem pensar assim, não, Josi, mas putz, você tá aí questionando uma pessoa que tá na pobreza, recebeu o Bolsa Família dela, etc, etc, né? Diz que o motivo foi justamente por recadastramento e tudo mais, a galera não se enquadrar. Eu acho que o assistencialismo, ele, falando agora como uma pseudo-conservadora, ele precisa existir para o nível da população na miséria. Agora, o que é muito errado é que o Estado dá assistencialismo, que são esses programas sociais de dar auxílio, dinheiro e tudo mais, sem nenhuma fucking contrapartida. Exato. Se eu tô no limite de pobreza e eu tô apta no CRAS a receber, eu posso ficar no sofá o dia inteiro que meu dinheiro vai cair na conta. Isso é errado, isso é desumano para quem tá lá trabalhando, pegando ônibus dia após dia, pagando imposto para essa galera aí. Então, assim, por que não coloca uma contrapartida? Um trabalho, um estudo, um curso técnico, X. Tem que colocar, inclusive, para adolescentes. Agora não, fica ali naquela maciota. Então, se a pessoa está desesperada por conta de um auxílio e ela não está desesperada por um trabalho... Com toda certeza, certeiríssima. As pessoas precisam questionar emprego. E aí, para ter emprego, a gente precisa ter menos Estado. E aí que entra outra caixa de Pandora, né? As pessoas precisam entender que o Estado não vai te dar emprego, uma melhora no salário, uma oportunidade melhor, um desenvolvimento melhor. O Estado só quer que você fique ignorante, manipulado, e ele comece a trabalhar lá quando você está na barriga da sua mãe, né? Não é agora a política, a novela das 9 manipula. Não, bobinhos. Vocês são doutrinados desde a pré-escola. E todo mundo se inclui nessa, né? Que eu falo pra gente mudar a mentalidade da população é olhar as crianças hoje. Não adianta bater testa com adulto hoje mais. Então, assim, ele faz um trabalho bizarro pra te manipular, pra te manter dependente dele. E por isso que é tão fácil ele se reeleger. É muito fácil se reeleger. Ei, toma aqui, ó. É igual jogando migalha pra animal. Exatamente. Josi, isso que você falou, eu participei de uma audiência pública aqui em Vitória e uma das coisas que eu falei é o seguinte, olha, a gente precisa de assistência social e não de assistencialismo.
Exato. Eu acho que essa troca de palavras, de termos eu fiz e assim, compartilho, porque assistência social é justamente você cuidar daquele que tem a carência, né? E até aí a gente sabe que a gente tem esse retrato do Brasil e realmente precisa cuidar das pessoas. Agora, o assistencialismo é justamente isso que você falou, é manter o cara ali eternamente dependente sem necessariamente ter nenhuma correlação para nada melhor. Então, assim, realmente é duro. O Estado deveria comemorar pelo número de pessoas que ele tirou do assistencialismo e não pelas que ele incluiu no assistencialismo. Perfeito, perfeito. Vamos pro próximo aí, ó. Uriel. Demissão sem justa causa, STF marca julgamento que pode mudar regras. Isso aqui é um processo que já tem 26 anos, que está lá no Supremo Tribunal Federal. Você vê que o decreto foi editado por Fernando Henrique Cardoso. Nós estamos falando de 1990 e carochinha. E assim, o que me causa estranheza é justamente alguns temas saírem do caixão para poderem ser julgados e debatidos no atual governo. Josi, o que você acha? Aí eu já tenho uma posição, um posicionamento, e uma parcela desse posicionamento também fica assim, na marcha neutra, porque existem alguns pontos que eu careço de discussão. Que é uns mínimos pontos de viabilidade nisso, mas se eu fosse dar o meu posicionamento, né, a palavra final seria: isso aqui é um absurdo sem tamanho, tá? Porque eu vou começar pelo ponto contrário, né? A demissão sem justa causa, ela poderia funcionar, que eles vão decidir a legalidade sobre isso ou não, em alguns pontos de competência, da gestão, recursos humanos e tudo mais. Algo que eu não domino. Eu vou ficar na parte de por que o Estado tem que decidir se você é o empregador, né? Vamos lá, você quer ser empreendedor, você vai no banco, geralmente você se endivida, cria uma empresa, paga a prefeitura, paga a taxa de bombeiro, paga alvará, paga imposto aqui, paga contador, paga advogado, faz isso aqui, monta sua logo, aluga uma sala para você ter que obedecer o governo em não poder demitir alguém, porque você só pode contratar, né, certas pessoas e você depois não pode demitir quando você vê que aquela pessoa não atende às suas expectativas. Óbvio que isso daqui também não é do nada, né, Rafa? Isso daqui tem alguns pontos, que inclusive eu quero que você contra-argumente, que é alguns pontos de condições para essa proibição acontecer ou não, tá? Mas o fato é que o Estado não deve se intrometer como você gasta o seu dinheiro no seu empreendimento, que é o seu bem privado. É você que já está dando sangue, está dando 40% do seu lucro, do seu faturamento em impostos para o Estado, impostos, tributos, né, taxas e contribuições, e ainda assim você tem que atender mais regras e mais regras. A gente sabe hoje que o principal problema das empresas é a quantidade de legislação, a quantidade de tributos, né? Só que mais que a quantidade de tributos é a burocracia, a quantidade de legislação. Eu tenho certeza que qualquer empresário preferiria pagar mais do que paga hoje de carga tributária se não tivesse tanta dor de cabeça, fiscalização, medo. Porque, cara, hoje em dia você emprega alguém, você já tem medo do sindicato bater de fiscalizar. E aí eu falo disso de questões legais e protocolos, não estou nem falando do ponto de assédio moral, de assédio sexual, de ofensa, né? Que aí eu entro numa discussão mais diferente dessa aqui. Mas o fato é que cada vez mais o cerco fecha para o empresário, que ele não consegue mais respirar, se ele não consegue respirar, ele não consegue empregar, e isso afeta cada vez mais a quantidade de empregos. E aí entra aquela discussão, mas empresário ganha dinheiro demais, funcionário ganha muito pouco. E aí é uma discussão muito longa para a gente enfiar aqui. Mas tenta empreender para ver, sentir na pele o que é empreender, inclusive do zero, para depois vir o Estado te sufocar, do que ficar como funcionário com seu salário garantido todo mês, independentemente da empresa ter por lucro ou prejuízo. Fantástico, e inclusive nesse ponto, assim, eu costumo dizer, Josi, de boas intenções o inferno está cheio, né? Eu já escutei essa frase muitas vezes, e assim, pode parecer que nesse momento, ou os próprios julgadores, ou o próprio governo, quer defender o trabalhador, para que ele não seja demitido, para que ele fique nas empresas e tal, porque o governo, no final das contas, ele lida com cerca de 10% da população que é desempregada hoje. Então, assim, nós temos cerca de 20 milhões de pessoas hoje que não trabalham.
Só que lembra que esse governo é o governo que quer inchar a máquina. E a melhor forma dele abaixar na cabeça dele o número de desemprego é ele empregando pessoas para poderem manter ele no poder e o empresário não demitindo. Porque se o empresário segurou, tipo assim, bom, a gente segurou, agora ninguém demite e já não vai começar a diminuir. Mas só que é o seguinte, pessoal, se as empresas não tiverem como admitir e demitir conforme variações de mercado, conforme critérios de competência, desempenho das pessoas, o que vai acontecer? Primeiro que o cara, ele simplesmente não vai admitir. Porque se eu vou contratar uma pessoa e eu não posso demitir ela, você vai pensar trocentas vezes mais se você vai ou não admiti-la. Essa é a primeira coisa. Segundo, se essa pessoa está no mercado, será que ela é muito boa ou será que ela é muito ruim? Né? Você vai ficar com a segunda pergunta. E a terceira, a tendência é as pessoas irem cada vez mais para terceirização. Então, ao invés de eu te contratar como funcionário, eu vou fazer o seguinte, olha, você tem empresa? Se você tiver empresa, eu te contrato para prestar o serviço para mim, mas eu não quero te contratar como funcionário. Então, você vai ter, se existe o receio da precarização da relação de trabalho, é aí que isso vai acontecer. Ah, não, mas a gente vai lá e corrige isso também, não permite a terceirização. Então, na verdade, a terceirização não é permitida, né, de certa forma. Eles não vão, mas você entende? Aí os caras não vão deixar fazer nada. Mas o que acontece? O próprio funcionário, hoje trabalhador, ele não vai poder, ele vai ter que obrigatoriamente se tornar um empreendedor. Olha só, ele vai ter que ter uma empresa para prestar serviço para alguém, porque ele não vai conseguir o emprego. Só que isso também a própria lei proíbe, que é a terceirização para não fazer o vínculo de trabalho, né? Só que é o seguinte, ele mesmo, quando ele perceber que existe mais demanda sobre outros possíveis contratos, que ele quiser contratar alguém, essa mesma pessoa vai se ver o mesmo problema. Que ele vai falar, cara, também não posso contratar, porque se eu contratar, eu não consigo demitir. Exatamente. Eu falo que não é permitido, mas é no seguinte ponto. A CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, ela fala o seguinte, para a gente ter um vínculo trabalhista, você tem que ter onerosidade, subordinação, pessoalidade e não eventualidade. Eu posso ser MEI, que é a PJ, né? Mas se eu cumprir um desses 4 requisitos, eu já posso processar o cara que me contratou, que vulgo o meu patrão. Então, isso é muito risco. A galera faz isso o tempo todo, faz esse acordo, mas o risco é grande, né? E eu concordo com você, que se galera for fazer MEI e tentar fugir dessas características, o governo vai lá e proíbe isso também. E você falou dos pontos, você detalhou muito bem, eu não tinha mencionado, é justamente das empresas não contratarem. Porque aí coloca lá, sobrecarrega as pessoas, os funcionários que já têm. E quando o Rafa falou sobre os números de desemprego, tem um negócio chamado CAGED, que é o que divulga a quantidade de pessoas empregadas e demitidas. Solta todo mês, salvo engano. E aí esse número, obviamente, iria reduzir de pessoas demitidas. Isso significaria menos desemprego. Então, seria o método mais fácil disso passar. Agora, até o momento em que eu também caísse as minhas admissões. Exatamente. Tem esse ponto aí que depois seriam as consequências, né? Então, assim, aí, parafraseando o Ayn Rand, né? A gente pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências da realidade, né? Então, de uma certa forma, eu sempre costumo falar que mesmo o governo tentando intervir, no fundo, a gente sempre percebe que o mercado funciona com raciocínio lógico, pela lógica, pela realidade. O mercado não tem sentimento. E aí a galera, né, sempre pode achar isso duro. Nossa, mas é muito difícil. Nossa, mas a gente precisa. Nossa, mas infelizmente, quanto mais sentimentalismo a gente usar nessas medidas, só vai piorar. Então você quer estar onde? No pior ou no menos pior? É lamentável falar isso, mas infelizmente é assim, né? Não é suave. A gente nunca tem tudo que é gratuito, tudo que vem uma força de cima, você tem que desconfiar. Não vai lá e vai na raça e cria suas habilidades, suas competências, ou mesmo você cria seu negócio não para ver se você vai sair do lugar ou não, né? Então tem vários aspectos envolvidos. E esse ponto que você colocou, Josi, até trazendo aqui, achei importante a sua colocação, o mercado ele é racional. Né? E tanto o mercado é racional, e ele percebeu que muitas pessoas não gostam disso, dessa racionalidade, vamos dizer assim, excessiva, né? Dessa lógica excessiva, que já tem muitas empresas hoje que são adeptas do capitalismo consciente, né? Que são justamente práticas mais humanas dentro das empresas e que usam isso, inclusive, como forma de atrair
talentos, atrair pessoas que assim entendem que, olha, essa racionalidade do mercado eu quero trabalhar num ambiente de trabalho mais humanizado, eu quero trabalhar num ambiente de trabalho eficiente, ok. Mas veja que até mesmo sobre a própria racionalidade surgem as soluções alternativas, mais humanizadas. Agora, em momento nenhum, foi necessário que o governo entrasse nisso para falar, olha, empresas daqui para frente. Não existe isso. Né? Agora, o governo está lá para atuar onde? Na parte de legislação, da fiscalização, para que não seja o caso, por exemplo, de você ter pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão. Então, assim, esse é o momento onde... E o governo deveria se limitar a essas questões. Né? Assim, quando ele tenta entrar aqui, governo, judiciário, além... o que eu acho que ele vai ter é muito mais bagunça e prejuízo para as pessoas do que efetivamente o resultado pretendido. E mesmo como você colocou, mesmo que ele suba no momento... Lá na frente é vala, né? Eu vi um post esses dias, o pessoal zoando, que tem empresa contratando na hora do cadastro para seleção, sei lá, RH, departamento pessoal, que a galera pergunta o signo, né? Aí tá lá, sim, a gente olha o mapa astral antes de contratar. Rechaçando e tudo mais. Eu falei, cara, dane-se. Se a pessoa ali é dona do negócio, ela contrata nem se for pela, sabe... Se Saturno tá em Vênus e a pessoa tá lá naquele momento, o dinheiro é do empreendedor, o negócio é dele. Se ele quer contratar por cor, por altura, por peso, tudo, se é um negócio dele, ele tem que ter a liberdade de contratar como ele quiser. A partir do momento que é dinheiro público, que a gente tem que opinar. Né? Eu acho que isso aí é um fato muito importante. E mais, os critérios que a pessoa ao contratar, ela faz dentro do seu negócio, se são critérios racionais, ela entende também que são as questões do negócio dela. E aquilo vai estar ligado diretamente ao resultado que ela pretende ou não entregar. Né? Agora, contanto que ela também não faça uma discriminação da pessoa e principalmente durante uma entrevista. Né, que eu acho que aí sempre vem, e o respaldo que é o respeito ao ser humano, coloco isso aqui como um disclaimer mesmo, né, até para que as pessoas, às vezes, no nosso debate aqui, Josi, depois não venham dizer que nós somos não humanos, etc e tal, e ao contrário, me preocupo sim com as pessoas. Agora, o que a Josi falou é a frase mais forte que eu acho que de ensinamento que eu tive. Você pode ignorar a realidade, o que você não pode é ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, quando a gente tenta fantasiar demais ou criar um romance, cara, a vida não é romântica. A vida é o que é, e quanto mais cedo você se depara com ela, analisa na realidade e faz as suas mudanças, busca a sua evolução, mais cedo você fica menos dependente das pessoas, toca a sua vida e acaba sendo mais feliz, né? E conforme o critério de seleção ali daquela empresa, ao longo do tempo ela vai ver o desenvolvimento daquela pessoa. E se der certo, ela vai continuar. Se não der certo, ela vai também ter muda. que ter liberdade de não continuar com a pessoa. Excelente, Josi. Bora pro próximo tema aí, a gente tá caminhando aqui para a fase final. Falta de dólares e influência da China. Brasil quer financiar a Argentina, mas crédito ao país é arriscado, segundo os especialistas. Josi, por favor. Jura? Nossa, eu soltei um vídeo hoje de manhã, assim, com um delayzinho sobre isso. Nossa, eu acho que eu nunca falei tanto sobre o assunto no meu Instagram do que em relação à Argentina. Eu não aguento mais falar da Argentina. Por quê? A Argentina é a nossa escola, porque a gente, obviamente, não está prestando atenção na matéria, né? É o nosso laboratório. E aí, se for para resumir, assim, eu consigo resumir em 1 minuto o que é a Argentina. Na verdade, não dá 1 minuto. Mas a Argentina, para quem não sabe, foi um dos países mais ricos da América Latina. Lá, antigamente, na América, se dizia, eu vou viver rico como um argentino, né? A Argentina recebia investimento a rodo. Tinha liberdade econômica, tinha abertura de mercado, era referência acadêmica. Hoje se diz que ainda é, mas perdeu muito esse status. E isso, desde 1947, foi se perdendo quando o Perón entrou no poder. O Perón, simplesmente, antes de 47, né, já fizeram uma reforma constitucional e abandonaram todas essas práticas liberais. É muito interessante, por isso que eu falo que ela é laboratório. E foi decaindo, assim, o PIB foi decaindo, a liberdade econômica foi decaindo e tudo mais. Então, quando a gente fala da Argentina hoje, não é questão de 5, 10 anos atrás, são décadas atrás. O problema é que os atuais governos de esquerda na Argentina, que continuam sendo dos peronistas, né, eles continuam praticando medidas que nunca deram certo. A exemplo de congelar preço. Eu tava lá no carnaval, fui pra lá para mostrar, né? Tem lá o preços justos, né, que eles chamam. Congelamento de preço, impressão de moeda. A Argentina não para de imprimir dinheiro, inclusive até do Brasil. O Brasil mandou tanto dinheiro impresso, porque lá não dá para imprimir, lá tem 2 fábricas.
pegou, pediu pro Brasil imprimir dinheiro para ela. O Brasil mandou 22, o equivalente a 22 aviões para lá. Nem essa impressão a Argentina pagou pra gente, tá? Quiçá a questão do BNDES. Mas, enfim, imprime dinheiro a todo momento. A inflação tá acima de 100%. Já esteve acima de 3 mil em 92, se não me engano. Que mais? Tem essa questão. Tá. E o presidente da Argentina hoje tá ali de boa, mostrando os dentes, dizendo que a inflação é uma questão mais psicológica do que de mercado. Novamente, dá o Google, tá? Enfim, e aí, quando o presidente Lula venceu as eleições, o Alberto Fernandes ele se encontrou no dia seguinte, salvo engano, com o Alberto Fernandes, e os dois, assim, numa felicidade tremenda, né? Tem um vídeo, inclusive, do Alberto Fernandes, uma felicidade tremenda e tudo mais. E a gente, assim, né? Vai comemorar, vai comer do bolo, né? E foi o que aconteceu. O presidente veio para o Brasil. E quando a gente fala que Brasil financiar a Argentina, o que o presidente fez, né? Falando agora corretamente. Ele falou o seguinte: ô Lula, pega o seu BNDES e dá um crédito especial para as empresas que exportam para a Argentina. Porque a situação na Argentina está tão ruim que precisa ter entrada de dinheiro. E essa movimentação é feita em dólar. Tá? Então, se a gente tá aqui hoje... Só pra vocês terem ideia, a Argentina tem mais de 20 tipos de dólares, de moeda dólar. Dólar blue, Coldplay, pipipipopopó. O negócio lá é feio. O real na Argentina tá valendo agora em torno de 80 pesos. Você imagina o dólar, né? Tá 400 pesos, quase 500 pesos o dólar. $1. $1, mais de 400 e 500 pesos. Então, assim, a situação tá muito precária. Ele veio, assim, pedir socorro financeiro. Para o BNDES. E aí vocês podem falar, não, mas espera aí, por que isso tudo é ruim, né? Onde que está o ponto máximo? Primeiro, um país com tamanha responsabilidade fiscal, que já, inclusive, deu mais de 10 calotes na dívida pública, já pensaram parar de pagar a dívida pública? A Argentina já deu mais de 10 calotes, o Brasil já deu 9, a gente parou lá em 87. A Argentina está toda queimada com o FMI, Fundo Monetário Nacional. Então, assim, é um país que está na bancarrota. Não é para a gente pensar, inclusive, fora isso daqui, falar em moeda única, né? O cara que escreveu o artigo sobre moeda única com o Haddad foi colocado hoje como o diretor executivo do Banco Central. O Gabriel Galípolo. Eu sempre falo polígono. Eu até tava falando sobre ele. Falei, gente, vocês conhecem esse cara? Aí eu fiz um carrossel assim, mostrando quem que esse cara é. O cara defende a moeda única. O cara é contra o teto de gastos. O cara escreveu livros e livros com o conselheiro econômico de Lula. Então, assim, eles colocaram ele como diretor executivo para depois colocar no lugar do Alberto Campos Neto. Então, assim, isso daqui pode parecer uma coisa protocolo, comercial, diplomacia, parará, comércio exterior. Não, gente, isso daqui é só um prelúdio do que a gente ainda vai fazer com a nossa amizade com a Argentina. Josi, eu quero só fazer uma colocação aqui. E com tudo isso, conectado com o que a gente vem falando de liberdade de expressão, eu gostei do rodapé da nota, que é assim, ó, a Argentina sofre há anos com escassez de dólares e o problema foi agravado neste ano após uma seca, reduzir a produção agrícola e, portanto, as exportações argentinas. Fica parecendo que não tem culpa nenhuma do governo, que realmente isso é uma coisa... Sofre com falta de dólares. Aí, assim... A Argentina, inclusive, proibiu a quantidade de compra de dólares, acho que é $200 por pessoa. A pobreza da Argentina está acima de 40%. 18 milhões de pessoas estão na pobreza, salvo engano. Isso é para vocês verem, pessoal, o tanto que é importante ficar de olho no governo, porque lá na Argentina os hermanos, eles vão passar mal agora. Já estão passando há muito tempo e vai para pior. Próximo tema aí agora, a gente está para fechar, Josi. E aí, de novo, voltando à nossa querida Câmara dos Deputados, Arthur Lira excluiu o novo da CPI do dia 8 de janeiro e o PT espera ter mais uma vaga. E aí minha pergunta é a seguinte: galera do PT fez oposição o tempo inteiro para não deixar acontecer a CPMI do dia 8 de janeiro. Quando viram que ia passar mais ou menos naquela linha, só que agora inverso da questão do fake news. Então agora nós apoiamos, mas nós queremos estar liderando e nós queremos ter o controle da narrativa. E aí, Josi? A realidade fala por si só. A gente não precisa nem confirmar nada aqui, né? Vocês podem ver, vocês viram ou podem ver ainda que os líderes
não queriam a CPMI, né? Queria a todo custo que ela não acontecesse. Tentaram convencer outros líderes de partidos a não deixá-la entrar em pauta. E aconteceu algo similar à questão do PL da censura, que quando a CPMI iria entrar em pauta, o Lira suspendeu a sessão quando ela havia começado, né? Ele cancelou a sessão quando a sessão havia começado. É uma coisa que não acontece nos protocolos. Aconteceu bastante coisa estranha, né? Eles conseguiram quórum, a oposição conseguiu quórum para fazer essa votação, e aí simplesmente cancelou. Aí, na legalidade, a galera falou assim da oposição: pô, gente, teve quórum, por que não vai acontecer a sessão? Aí esqueci agora qual líder falou. Ah, vocês votaram errado, vocês não votaram na sessão em si, vocês apertaram o botãozinho da plenária, enfim, alguma questão ali do sistema. Algo totalmente vago, sabe? Nada a ver. Enfim, mas o Lira, ele cancelou. Essa questão da vaga, o que significa a vaga? Tem poucas vagas para a oposição, já tinha poucas vagas, não estava legal. A liderança CPI também não estava legal. E aí tinham poucas vagas para a oposição, inclusive para o Novo, tinha uma vaga. Fala aí, Dona Eis, tinha uma vaga. O Lira simplesmente retirou essa vaga do Novo, né? Tem 3 parlamentares lá do Novo, e vai cedê-la ao PT. Né? Então você vê uma comissão liderada e com a maioria do governo atual, como que você vai ter ali uma neutralidade lá para discutir e tudo mais. Isso sem entrar ali no que parece ou não ser manipulado sobre as gravações, a presença do Flávio Dino, a distribuição de água, etc e tal. É realmente tenebroso. A gente está chegando no final aqui, Josi. Nosso tempo está se esgotando, mas eu quero aproveitar e te agradecer. E aí, fazer uma homenagem a você, que é uma defensora da liberdade. Eu encerrei o tweet com uma frase que foi a seguinte: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então eu deixo a frase final com você, já convido a galera para te seguir também no Instagram e não deixar aqui na descrição, eu vou colocar seu curso também, que eu acho importante para todas as pessoas ficarem ligadas. Pode. Antes de falar do curso, eu quero explicar algo que é muito importante. As pessoas ficam sempre naquele limbo de, nossa, existe solução para o Brasil, existe esperança e tudo mais. E aí eu costumo dizer da seguinte forma: eu acho que o Estado, ele sempre vai ser maléfico, só que você precisa entender o que está acontecendo justamente para se proteger. A gente não vai conseguir, com as nossas mãos, resolver a política, a situação hoje que está deixando o país literalmente num caos, se a gente não começar por nós, pela nossa casa, pela nossa família e, inclusive e exclusivamente também, pelos nossos filhos, que estes sim a gente vai conseguir proteger. Além disso, a proteção patrimonial, que aí assim... isso tudo aí gera gasto público, gera mais imposto, gera inflação, isso gera pobreza para você, para cada um dos brasileiros, uns mais, outros menos. Como que a gente consegue se proteger? Se proteger da ideologia, da manipulação e protegendo seu dinheiro. Por isto, eu criei o curso Proteja-se do Caos, onde eu explico o Estado, eu explico como funciona a economia, eu explico sobre orçamento, eu falo de mentalidade, porque eu sou um exemplo de uma pessoa que foi muito afetada pelo Estado na minha infância, que foi o caso da era Collor, que vocês também, a maioria, deve saber, e teve alguém da família afetado. Então, o que a gente tem que fazer é se informar e se proteger. Depois dessa primeira parte, eu também ensino você a investir, inclusive investir no exterior, pelo fato do dólar ser uma moeda muito mais forte do que o nosso real hoje no Brasil. E agradecer a sua atenção, siga-me nas redes sociais, ali você sente raiva, você ri, você se distrai, né? Tem de tudo ali, né, Rafa? Então, assim, a gente vai oscilando entre risos, entre gargalhadas e entre testas enrugadas de ódio pelo Estado. Josi, obrigado mais uma vez, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.